palavra do Senhor hoje tem como um título, um apelo à igreja. Um apelo à igreja. Um apelo à igreja não é a igreja CI, é a igreja eu, você. É um apelo que o apóstolo Paulo está fazendo para todos nós. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É um versículo muito conhecido, inclusive, e trouxemos uma palavra hoje sobre isso. É um apelo que Paulo está fazendo. Então, a primeira coisa que eu entendo desse versículo é na questão de eu e você nos mantermos firmes. Sabe quando estamos fazendo uma coisa certa e, vamos dizer, no seu trabalho, e o seu chefe vai falar assim, continue assim, se mantenha firme. Se ele falar isso é porque você está fazendo o trabalho certo. Está fazendo, no mínimo, você está fazendo bem feito o que deveria fazer. Então, a questão não é só um parabéns. A questão é um conselho sobre continue assim, se mantenha firme. Que é uma dificuldade que nós temos. Porque nós, como bons brasileiros, dedicados e trabalhadores e guerreiros, nós fazemos as coisas até muito bem. Porque chegar num bom patamar, a gente até consegue. Mas existe uma grande dificuldade em se manter. Muita gente consegue fazer coisas muito bem feitas, só que por pouco tempo. E o primeiro apelo do Senhor para eu e para mim, para você, se mantenha do jeito que você tem sido em Deus, como igreja do Senhor, como servo de Cristo. Porque não é só chegar no sucesso, é se manter nele, não é? Por exemplo, aqui, os membros se membraram. Aqui não é o fim, aqui é um começo. Eu estava lembrando hoje teve ordenação pastoral lá na nossa sede, e eu lembrei da minha ordenação, e Deus me fez lembrar algumas coisas, e a primeira coisa que eu lembrei foi de que quando eu fui ordenado a pastor, não foi como eu posso dizer, uma recompensa, não foi um final de linha, tipo assim, nossa, você trabalhou muito até aqui, então agora você merece, e você aí acabou, como se fosse assim, cheguei no final e não preciso mais. Não. Na ordenação começou agora uma nova unção, e agora começa um novo caminho. Era um reconhecimento do que eu já estava fazendo. Deus já sabia, e Deus já sabe o que você é nele. Deus que fez você, Deus que me fez. Deus colocou propósitos eternos na nossa vida. Então, Ele sabe muito bem quando estamos vivendo os propósitos que Ele criou. Então, quando estamos fazendo um chamado destacado na obra do Senhor, é apenas um reconhecimento do que já você é, do que você já faz. E por isso nós precisamos nos manter firmes, porque a gente tem uma tendência a parar. A gente tem uma tendência a descansar no meio do caminho, a perder o padrão. O que o dicionário fala sobre firme? O que é firme para o dicionário? É o que não cede com facilidade, é resistente. Ele fala aqui, se mantenham firmes e que nada os abale. E o que significa inabalável? Fortemente apoiado, firme. E eu pergunto a você, como que você, como igreja, consegue se manter firme? Só se afastando do pecado? Só pagando as contas? Só tendo uma vida correta diante da sociedade? Não é bem assim. Só tem um jeito de eu e você nos mantermos firmes. É estando num lugar firme. E aonde é o lugar firme que eu sempre falo aqui, gente?
Aonde é o lugar firme que eu e você precisamos construir a nossa casa? Na rocha. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que para uma igreja ser firme, ela precisa estar apoiada num lugar firme. Porque o que te dá firmeza e o que me dá firmeza não são os meus conhecimentos, não são os meus cursos que eu fiz, não é a minha condição financeira, não é a minha saúde, porque eu tenho cuidado e tenho comido coisas saudáveis e tendo uma vida de exercícios saudáveis. Não é isso que me mantém firme. Existe um lugar firme. Existem dois lugares, um que não é firme e um que é firme. E o que define eu estar em um lugar ou outro é uma coisa: ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Agora, se você tem recursos para fazer uma bela de uma casa, com materiais de primeira linha, com vidros, blindex, com telhado americano, com uma varanda linda, ou se você tem condições, capacidade de fazer uma casa simples, pequena, de poucos cômodos, isso não vai importar, porque as águas, as chuvas, os ventos virão igualmente para a casa grandona, para a casa pequena. E o que vai manter a sua vida firme não é como você constrói, mas aonde você constrói. E aonde construímos é definido se eu ou se obedeço ou não obedeço. E o se manter firme é isso, é continuar obedecendo. Porque a vida com Deus não é sobre o que eu fiz apenas hoje, mas é o que eu faço todos os dias. São as minhas escolhas todos os dias. Quais são as minhas escolhas diárias? Como eu disse aqui anteriormente, todos os dias temos oportunidades, todo dia é uma oportunidade. Amanhã nós teremos uma oportunidade de obedecer ou não, Senhor. Amanhã eu vou ter a oportunidade de obedecer a palavra enquanto estiver no meu carro, no trânsito, indo para o trabalho. Na hora que tiver algum imprevisto. Hoje à noite ou amanhã, depois de amanhã, eu vou ter a oportunidade de obedecer a palavra e ser o que eu devo ser para minha esposa a partir do que a palavra diz. E quem sabe eu estou vivendo uma vida dentro do meu casamento, na minha família, negligente aos padrões e princípios que a palavra me diz. E se eu vivo negligente, logo eu estou desobedecendo. Então eu estou num lugar que não é firme. Eu estou construindo a minha vida, a minha casa, na areia. Porque virão as dificuldades. E eu e você seremos abatidos. Porém, se nos mantermos firmes, continuando na obediência ao Senhor, pode vir a dificuldade que for, mas nós não seremos abalados. A sua família não vai ser abalada. As suas emoções não serão abaladas. Aconteça o que acontecer, você vai se manter firme. Não porque você somos bons, mas porque aonde estamos é muito firme. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Uma igreja firme, uma igreja firme, ela é madura e não se deixa levar pelas modas contemporâneas. Vamos ler Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para sermos firmes, precisamos amadurecer, gente. Deus quer nos elevar de nível no Senhor. Deus quer que as minhas atitudes, as minhas escolhas não sejam mais de uma criança que, pela imaturidade, toma caminhos, escolhe e toma decisões de quem não tem maturidade. Sabe por quê, gente? As nossas maiores dificuldades, os nossos maiores defeitos são demonstrados em tempos de crise.
é na hora da crise do seu casamento, na hora de um problema, que você vai demonstrar quem você realmente é. E muitos de nós caímos nessa cilada, porque na hora que a gente fica nervoso, a gente fala o que vem na cabeça. Na hora que a gente fica nervoso, a gente é aquele que não leva desaforo para casa. Já faz uma cara de brabo, já enche o peito de ar e vai para cima. Mas é nessas horas que eu preciso lembrar que eu não sou mais uma criança. E eu preciso ser maduro para suportar as dificuldades. E às vezes o silêncio é a maior estratégia para aquele momento. Às vezes, eu e você fazer nada é a maior resposta que Deus quer da sua vida. Porque quando a gente não faz nada, a gente está deixando Deus fazer tudo. E às vezes nós estamos querendo fazer, resolver. A gente está querendo criar caminhos e tentar soluções a partir da nossa própria mão. Só que não é Deus que está fazendo, é eu e você. Igual nós temos aqui um testemunho de um documento que estava demorando muito para ser liberado. E num dia, no meio de um feriado, numa semana que era improvável, um documento foi liberado. E ali foi visto que Deus, né, Lu? Eu vi Deus. Não adiantou a gente gritar, não adiantou a gente fazer coisa, né? Foi Deus. E Deus quer demonstrar para mim, para você. Você quer ter experiência com Deus, sim ou não? Então silencia. A obediência, às vezes, é eu e você tirarmos as mãos das coisas e deixar Deus fazer. É se livrar dessa ansiedade, desse impulso que nós temos de querer resolver as coisas e não é bem assim. Porque a criança, a Ana, quando ela quer alguma coisa, ninguém segura. Meu Deus. É um problema sério. Mas ela é assim, e nós entendemos porque ela ainda não tem maturidade para entender a hora que dá e a hora que não dá. Aí nós, como pais pacientes, a gente brinca, faz alguma coisa, eu pego ela no colo, vamos lá ver o uau, vem cá. Aí a gente vem, vamos lá, ó, aqui, ó, plantinha. A gente tenta driblar a atenção dela para tirar o foco do que ela quer, que não pode naquela hora. Se a Ana ouve o barulho da água do chuveiro cair, ela faz assim na roupa. Ela quer ir para o banho. E às vezes eu tenho que tirar ela e ir lá fora para que ela tomar um banho, para o Estevão tomar um banho, porque ela não entende que não é a hora dela tomar banho. Mas ela é um bebê, ela ainda não entendeu. Só que nós somos parecidos com a Ana. A gente quer alguma coisa. Aí o que a gente faz? Ó, Deus, se o Senhor não fizer nesse domingo, eu paro com tudo. Eu abandono. Se o pastor não falar alguma coisa que faz sentido para mim, se não der uma resposta, se isso não acontecer essa semana, eu não sei que eu... Gente, eu confio ou não confio em Deus? Se você falou com Deus, o que a palavra diz? Se as minhas palavras estiverem em vós, se tu estiveres em mim, pedireis tudo e eu farei. Ele não falou assim, ó, pede alguma não, pedireis tudo. O que a palavra diz? Mateus 6. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o demais será acrescentado. Então, quem sabe as coisas não estão sendo acrescentadas na sua vida, porque você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Você está buscando o seu reino. Você está construindo o seu reino. Como uma criança que não tem maturidade o bastante de saber confiar e esperar. Porque se eu falar para a Ana assim, Ana, daqui 20 minutos você vai tomar banho. Ela não está nem aí para 20 minutos. Ela nem sabe o que é 20 minutos. Ela quer tomar banho. Ela quer fazer o que ela quer. Na cabecinha dela é só o que ela quer. E não tem quem convença. E às vezes eu me vejo assim, gente. Meu Deus, uma ansiedade, uma briga com Deus por coisas que às vezes não está nem no tempo. Tem bênçãos preparadas para mim e para você, que nós não temos nem maturidade de recebê-las. Tem coisas que se Deus der para a gente hoje, a gente não vai nem saber lidar. Então Deus, a palavra diz que Deus tem paciência para que eu e você não nos percamos, que a gente não senão a gente vai se virar numa bola de fogo, a gente vai se perder. Então às vezes o não do Senhor ou o silêncio do Senhor
é o resultado do cuidado dele com a minha vida e com a sua vida. Tu acredita nisso? Então você, nesse período de processo, de espera das coisas que você tem buscado, enquanto você espera de forma confiante, você está tendo a oportunidade de honrar o Senhor. Porque você está falando assim, ó, eu já falei, eu já entreguei, e agora eu vou esperar, porque o Senhor me ouviu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu Ele ouviu o teu clamor. Pode me ajudar? Fala para alguém assim, ó, ei, Ele já te ouviu. Agora tu pode esperar? Fala isso para essa pessoa aí. Agora tu pode esperar um pouquinho? É isso que eu preciso que você faça. O problema é que a gente sempre pede para o nosso agora. Então existe uma diferença, como a palavra diz aqui, que a gente seja mais maduro e não seja levado por ventos de doutrinas, porque tem doutrinas que inventam para a gente chegar mais rápido nas coisas que nós queremos. Eis aí o perigo. Eis aí muitas pessoas sendo enganadas. Porque se fala sobre as vitórias terrenas que as pessoas estão buscando. E é muito legal tu sair de casa cheio de dilema e só escutar, você vai vencer, determina que a vitória está chegando. E é isso, vamos lá. Vou trazer alguém que vai revelar até o nome da sua identidade. Para que eu vou revelar o nome da minha identidade? Qual é o propósito de um anjo saber a minha identidade? Ele sabe o meu DNA, gente. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E na minha cai todo dia uns 5, ele todo dia está contando de novo. Ele sabe. Para que eu quero esses negócios na minha vida? Então, o Douglas está ali assim, meu Deus. O meu caiu uns 50 por dia. O bom é você saber sempre tem alguém pior do que tu, né? Que é com menos, né? Eu fico mais feliz assim. Então, gente, e o que acontece? Não existe fórmulas. Existe fé. Não existe métodos. Não existe método para uma igreja crescer, a não ser pregar o evangelho de forma pura e verdadeira. Não tem método de fazer uma igreja crescer, a não ser ter uma missão de cuidar de pessoas, como nós temos cuidado. Até esqueci de pedir o vídeo da ação social, mas depois do final do culto a gente passa. Para você que talvez não esteve, mas você tem abençoado. A sua oferta, o seu dízimo tem alimentado esse trabalho. Nós estamos entregando, sábado retrasado, nós entregamos ali 100 cachorro-quente, entregamos um monte de kits de chocolate, doce para as crianças. Foi cortado o cabelo de um monte de crianças, de um monte de adulto. Foi feito um baita de um trabalho. Tinha gelatina, tinha pipoca, brinquedos, roupas, muitas coisas. Lá para o pessoal lá da Vila Iná. Porque não tem método. O método é Cristo. O método é falar que Jesus morreu e ressuscitou. E ama você e ama a mim. Esse é o método. E a gente vê aí nas redes sociais pessoas se perdendo desse. Você quer saber como sua igreja cresça em poucos meses? Você quer, arrasta para cima, compra esse curso. Eu fico pensando assim, meu, os caras são malucos, mano. Os caras são doidos. Estão querendo ganhar dinheiro em cima de uma coisa que Deus já ensinou. Usa a palavra, fala do que você tem que falar e deixa Deus trazer cada dia os seus fiéis à sua casa. E é isso que importa para a gente. Segunda coisa desse versículo que eu aprendo: ser sempre dedicado. Vou ler novamente aqui 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Vamos ler agora Gálatas 6 e 9. Abre lá para a gente ler junto. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Quando Paulo fala aqui em Coríntios, ser sempre dedicado, não precisa de você entender o grego, o hebraico, o aramaico. Está muito simples. É ser sempre. Ser sempre, ser na igreja, ser em casa, ser no trabalho. Dedicado a quem? A pessoas. E o que em Gálatas ele fala? Não se canse de fazer o bem.
Sabe por que ele está falando isso? Porque muitos de nós, ao ver a maldade do mundo, a injustiça do mundo, a gente se cansa. Ah, quer saber, cara, eu não vou ser mais o bonzinho. Estou cansado. A gente faz, não é reconhecido. A gente faz, mas tem um monte de maldade acontecendo. O que adianta? Eu sou apenas um grão de areia no meio de toda a maldade do mundo, então, para que eu quero fazer o bem? Muitos de nós já pensamos, talvez você já pensou isso. Só que a palavra continua te incentivando. Ei, não é para parar, seja firme, não se abale e seja sempre dedicado. Dedicado a quem? A pessoas. Dedicado à obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? A obra do Senhor, gente, não é eu não faltar ao culto. É lógico que eu não faltar ao culto é resultado da minha vida com Deus. É porque eu gosto de vir aqui, é o que eu gosto das pessoas que estão aqui, eu gosto do que acontece aqui, é lógico. Mas a obra do Senhor vai além do culto. Vai além do que acontece aqui. A obra do Senhor é em mim e é através de mim. Então, quem sabe, a obra do Senhor está acontecendo hoje na sua vida. Deus está trabalhando no seu caráter, nos seus conceitos. E a partir disso vai trabalhar também o seu casamento, a sua família, e vai transferindo em você e através de você. E isso se a gente não desanimar, porque se você desanimar, você não vai conseguir colher os frutos. E é o que acontece com muita gente, trabalha, se cansa, para. Na hora de colher, ele já está com raiva, não quer mais. Mas ele está dizendo que, ei, seja dedicado. Sabe o que Santo Agostinho falou? Se não quiseres sofrer, então não ame. Porém, se não amas, para que queres viver? Muito profunda essa frase, cara, muito linda. Quando eu li, eu falei, meu Deus. Porque amar é se dedicar. Amar é sofrer pelo outro. Amar é você sair da sua zona de conforto e colocar alguém na zona de conforto. Interessante que esse pensamento faz muito sentido sobre o que Jesus fez por nós. Jesus saiu da sua glória, da sua zona de conforto. Ele veio, sofreu por mim, por você, que não merecíamos, e que Ele colocou quem na zona de conforto? Eu e você agora. Ele saiu da zona de conforto dele, para colocar eu e você na glória eterna junto com Ele. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor por esse sacrifício, por isso que Ele fez? E por que Ele saiu da zona de conforto dele, para botar a gente? O que impulsionou Ele a fazer? O amor. Então, o amor, ele traz essa dinâmica. E é o que eu e você temos dificuldade de fazer. Porque amar pessoas que não dão trabalho é incrível, né? Meu Deus. Amar quem não me dá trabalho é fácil. Agora ama as ovelhinhas perturbadinhas. Agora ama os parentezinhos perturbadinhos. Ama o vizinho seu perturbadinho. Deus nos convida para amar dessa forma, gente. Porque amando as pessoas, estamos servindo elas. E nós não estamos servindo pessoas normais, estamos servindo filhos de Deus. Estamos servindo pessoas. Jesus, quando perguntou para Pedro se ele o amava, Pedro, tu me ama? Aí Pedro respondia, sim, Senhor. Aí o que Jesus falava? Então cuida dos meus pequeninos. Sabe uma prova de amor que você vai dar para Deus? Não é você, oh, aleluia, ficar aqui naquele, meu Deus, aquele, se acabar, babar no chão, rolar. Isso não é prova de amor. Isso não é prova de amor. Tu pode fazer, não é proibido não. Se você quiser ficar rolando aqui, tá liberado. Mas isso não é prova de amor. Sabe qual é a prova de amor que eu e você podemos dar para Jesus, para Deus? Cuidar de pessoas. Quando eu e você cuidamos de alguém, amamos alguém, ali eu estou dizendo, Deus, eu te amo. É assim. É assim. É desse jeito. Sabe por quê, gente? A gente que é muito crente, assim, muito, né, fervoroso, aleluiado. Como é que a gente faz quando alguém precisa da gente? Oh, Jesus, abençoa essa pessoa. Só Jesus abençoa, eu não. A gente sempre fala assim, ó, Jesus te ama. Eu não sei se eu te amo, mas Jesus eu sei que ama.
Quando a gente vai evangelizar é sempre assim, né? Ó, Jesus te ama, ei, Jesus te ama. E eu não amo ninguém? Não, é Jesus que ama, eu sou do departamento. É Jesus que ama. É Jesus que falou que ama. Vamos ler Tiago 2:14, vamos ver o que fala sobre isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé que ele está dizendo não é a mesma fé que Efésios fala que a salvação não vem por obras, mas vem por meio da fé. Não é essa fé. A fé que Tiago está falando é uma fé desse fervor pessoal. A fé religiosa. É o religioso. É o fariseu. Por acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiver necessidade de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aleluia, aqueça-se, alimenta-se, até se satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E às vezes nós estamos nos comportando como pessoas fervorosas, que agora estamos uau, agora eu sou da igreja, agora eu vou na igreja, não falta um culto. Meu, que culto abençoado, benção. Gente, é bênção, então vamos separar de vir na igreja, não, pelo amor de Deus. Continua vindo. Mas não, a obra do Senhor não se resume no frequentar. Deus quer te usar poderosamente. Você acredita nisso? E às vezes a gente acha que às vezes a gente está vivendo uma vida monótona, sem nada acontecer. Deus quer que você e eu saiamos pelas ruas e doentes sejam curados. Deus quer que eu e você tenha a oportunidade de alimentar famintos, de curar enfermos, de vestir aqueles que estão em necessidade. Olha, nós fazemos parte de uma igreja, nós somos uma igreja que dá roupa para aqueles que precisam, que dá alimento para aqueles que estão com fome. Nós estamos vivendo, glória a Deus. Mas que isso não vire uma religião, que não vire só um delivery. Essa é a minha maior briga com a ação social. Ó, o Fábio está aqui. Fábio, pessoal, eu falo com a gente, pelo amor de Deus, vocês não são um iFood gospel. De só ir lá, entregar uma marmita e ir embora. Ó, Jesus chama, ei, corre aí porque eu estou com medo do mendigo. Não. A comida é uma desculpa para você chegar na pessoa com algo que ela precisa, mas o que vai mudar a vida dela é a palavra que você carrega. Ali é uma oportunidade de você levar uma palavra libertadora, porque o estômago dele vai ter fome daqui 2 horas, mas a alma dele precisa provar da água da vida. Quando ele tomar, ele nunca mais vai ter sede. E nós precisamos entender esse lado da obra de Deus. Esse é o lado que importa. Jesus não veio só para tirar dor de cabeça, só para dar um olho novo, só para dar uma saúde, isso, aquilo. Não, Jesus veio para salvar a humanidade da condenação eterna. E Ele fez isso. E é lógico que na presença de Deus, os enfermos serão curados. Gente, tudo fica diferente na presença de Deus. Tudo, o ambiente é modificado. A atmosfera é modificada. Porque a presença de Deus é poderosa e ela muda ambientes. Mas a gente não pode virar um religioso, de fazer as coisas por mecanismo. E é um perigo, por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, sejam firmes. Firmes em quê? Nos ensinamentos do Senhor. Que a gente não saia da rota que Deus criou para mim e para você. Eu e você fomos chamados para mudar essa humanidade, para mudar a realidade de Blumenau, para mudar a realidade de Santa Catarina. Agora basta eu e você acreditar nisso e viver. Pois se a gente aceitar uma vida parada, uma vida trabalhando no mínimo, se já aconteceu com o meu carro, quinta-feira, desliguei o carro, fui ligar, não ligou mais. Nada, nem painel acendeu, nada, endoidou tudo. Aí eu estava com 2 amigos, eles me ajudou empurrando o carro, aí eu não dei conta de ligar ali empurrando, aí outro conseguiu, e o carro entrou no modo de segurança, que ele não acelerava, mas ele dava o mínimo de cada marcha. Então, eu passava a marcha, ele ia, mas assim, meu Deus, e um monte de morro para subir, para descer, meu Deus, como é que eu vou? Até chegar no mecânico, né?
que o problema onde eu estava para chamar um guincho, alguma coisa, e o carro trabalhando no mínimo, do mínimo, do mínimo. E eu olhando assim, meu Deus, uma máquina daquela, um motor daquele, pneu, tudo, a lataria, pintura, para rodar o mínimo. Olha como é irritante. E eu estava andando numa rua que só cabia um carro. E eu estava bem devagarzinho, igual andando assim, 20 por hora, 30 por hora. Aí tinha um cara na caminhonete esperando, né? Aí quando ele me viu de perto, ele disse, bora meu irmão, bora. Eu falei, não, mano, tá ruim o carro, tive que pedir desculpa para ele. E eu fiquei pensando assim, já pensou Deus olhando para mim e para você, andando no mínimo? A máquina que você é. Olha quem você é. Olha os dons que você carrega. Olha tudo que você tem possibilidade de fazer, as oportunidades que Deus te dá todos os dias para fazer coisas poderosas, e a gente está andando no mínimo, vivendo o básico, se entregando para o cansaço, se entregando para coisas que, às vezes, é falta de administração do dia, é administração da vida, às vezes é falta de gestão de tempo, é só a gente gerir um pouco mais, gerir com mais honra ao Senhor, gerir com mais propósito de intenção de servir ao Senhor, e nós faremos coisas poderosas. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que pelo menos meia hora na semana você tem para fazer alguma coisa para Deus. Pelo menos meia hora. Pelo menos 5 minutos. Eu tenho certeza que 5 minutos pode mudar a vida de uma família inteira se você atuar. Porque não é sobre o que podemos, é sobre quem Ele é. É sobre o que Ele vai fazer através de nós. Então acredita nisso também? Então muitas são as necessidades, sejam elas roupa, comida, e na maioria das vezes, provavelmente em todas, o problema da humanidade, gente, é na alma. As pessoas não precisam só de comida e roupa, as pessoas precisam de Jesus. Elas estão num caminho errante, estão tendo atitudes erradas, não porque elas são ruins o bastante, mas porque elas estão na escuridão, e eu e você carregamos a luz do Evangelho. Jesus disse, vocês são sal da terra e luz. Então aqueles que estão errando, só estão errando porque estão na escuridão, não é porque eles são ruins. E por pior que seja a atitude dessas pessoas, eu acredito no Evangelho que muda a vida delas. E as pessoas precisam de um cuidado, de um abraço, de um olhar. Eu, você, precisamos disso. Então nunca saia do culto com pressa, nunca, sabe assim, tenha a sensibilidade de entender que Deus pode te usar aqui num dia de culto, para dar um abraço em alguém, abençoar a semana. Ei, Deus abençoe, boa semana, tá? Que Deus abençoe a sua família. Viva assim, gente. Seja caloroso. Não venha aqui só pegar alguma coisa e ir embora, não. Deus nunca vai dar uma coisa só para mim. Ele vai me dar coisas tão grandes que eu não vou conseguir carregar sozinho. Eu vou ter que distribuir com as pessoas que estão perto de mim. Então, quem sabe hoje você está recebendo uma bênção tão grande que você precisa distribuir para os irmãos que estão perto de você. Então, olha para alguém e fala assim, ei, Deus te abençoe. Vamos começar a treinar? Quer dizer, nem isso está fazendo, filho de Deus. Ô ovelhinha egoísta que tu está sendo. Misericórdia. Fala assim, ei, boa semana, Deus abençoe a sua semana. Vamos treinar? Vai, fala aí para a gente. Tu nunca faz isso para ninguém. A semana abençoada, seja fervoroso. Deus abençoe sua esposa, seu esposo. Deus abençoe seus negócios. Abra uma porta de emprego poderosa para você. A gente tem que ser mais assim. A gente tem que saber oferecer o que nós temos. Não viver uma vida dentro de uma bolha. Em nome de Jesus. Então, muitos se cansam de fazer o bem. Uns, por não receberem retribuição, acabam desanimando. Outros, por perceber que as pessoas ajudadas não merecem. Isso acontece, né, gente? Às vezes a pessoa que eu ajudo, já ajudei tanto que ela não merece mais. A gente acha, né? Mas eu acredito no poder de restauração. E eu acredito que Deus coloca a gente na vida de umas pessoazinhas meio dificilzinho, porque é para a gente ajudar elas mesmo. Que sem a gente ela não ia ser nada. Então é para a gente estar ali. Tem pessoa que é escora e tem pessoa que é escorado. Tem 2 tipos de gente. Quem é escora, sempre vai ser escora. Ele sempre vai suportar o peso de outras pessoas. Os escorados um dia pode se tornar uma escora, mas enquanto ele não se tornou, ele vai precisar de uma escora. E quem sabe você foi colocado na vida dessa pessoa para escorar essa pessoa, senão ele morre.
Então não sobra nada. Quem sabe se teu marido aí que é escorado, se tu, amém, ó Jesus, tá glória, eu gosto de gente assim, fervoroso para me ajudar na palavra. Quem sabe se teu marido é um escorado, se ele pede para o mundo acabar em barranco para ele morrer escorado assim, ó. Mas ore por ele, não desista dele. Um dia Deus vai despertar esse homem de Deus, e ele vai se tornar uma escora. Mas se você desistir, se você cansar, ele vai morrer, ele precisa de você. E um dia eu creio que Deus pode mudar. Você acredita também? Sim ou não? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Seu casamento vai ser mudado por isso. Tem aqueles que não acreditam na restauração de pessoas, por isso se desanimam. Gente, tem pessoas que estão em situações tão complicadas, que se você olhar no contexto, realmente não tem jeito. Mas eu conheço um que tem jeito. E eu e você só precisamos ser um representante. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo eleito. Nós somos um povo que representa, nós somos a representação do próprio Deus pisando na terra. Agora, se eu e você não cremos nisso, é lógico que a gente não vai acreditar que alguém pode mudar. E, gente, isso é incredulidade. A incredulidade é a porta da perdição. Não acreditar que uma pessoa tem jeito é não acreditar no que eu carrego. O que eu carrego? A presença de Deus. Eu estou dizendo que Deus é incapaz de fazer algo. Tu tem coragem de falar isso para Deus? Meu papel, esse papel não é ver resultados, sabe por quê? Vão ter pessoas tão problemáticas que Deus vai botar na tua vida que nunca vai mudar em vida. Só que ela só vai morar no céu, claro que pela salvação de Jesus, mas porque você ajudou ela aqui enquanto estava na vida. São aquelas pessoas que vão ter dificuldades o resto da vida. Mas Deus botou você para ajudar, filho de Deus. Então não desiste. Em nome de Jesus, tu acredita nisso, amém? Meu papel, seu papel é amar, cuidar, facilitar o caminho. É ser ponte e não um quebra-mola. Eu e você fomos chamados para ser uma ponte entre as pessoas e Deus, e não uma cancela. Você pode, você não pode. Não um quebra-mola, não um obstáculo. E eu até falei isso com o Fábio esses dias. Eu estava fazendo minha caminhada de manhã cedo e por vários dias eu vi um homem deitado num banquinho lá na Alameda. E ele bem de boa, celularzinho, pá. Falei, oh, que chique esse cara. Tem até 4G. Porque assim, ninguém fica mexendo no celular a não ser que tem internet. Eu não conheço quem mexe no celular a não ser que tem internet. Então, poxa, além de ter um celular, o cara ainda tem 4G. No meu coração carnal, eu julguei. Tá vendo como é que a gente é perigoso? Ah, esse cara aí, por que nós arrumamos trabalho? Eu comecei, né? Aí eu passei por ele e comecei a julgar. Ai, que coraçãozinho triste o meu. Aí Deus começou a ministrar no meu coração assim. Sabe por que ele está ali? É porque ele não conhece o verdadeiro caminho. Porque se ele conhecesse, com certeza ele não estaria onde ele está hoje. Ele não está errando porque quer. Ele está errando por não conhecer algo melhor. E quando você tiver a oportunidade de chegar nele, e infelizmente ele não apareceu mais lá, que eu deveria ter parado e trocado uma ideia, conversado com ele, mas a gente, nessa vida de deixar para depois e deixa para outro dia, mas naquele dia Deus falou assim, ó, quando vocês entregam comida lá na ação social, não entrega só comida e vai embora. Porque uma palavra que vocês entregarem para essas pessoas, se eles tiverem fé o bastante para pegar, a vida deles vai mudar. Não por causa da comida, mas por causa da palavra. Então eu e você não podemos desistir de entregar a palavra para as pessoas. Nós temos que investir nisso. Nós temos que fazer de tudo para que isso aconteça. Nós temos que nos envolver o máximo para que isso aconteça.
porque aquele homem estava ali, porque estava na escuridão. Na sua casa, quando acaba a luz, você tem coragem de sair correndo pela casa? Sim ou não? Por que não? Tu conhece a tua casa? Tu anda todo dia dentro dela? Tu conhece todos? Se tu fechar o olho agora, tu conhece, sabe todos os cômodos, sim ou não? Mas se apagar a luz e você sair correndo, o que vai acontecer? Vai bater a cabeça na parede, vai tropeçar em alguma coisa, tu vai cair. Mas por que tu vai cair? Porque está escuro. Você não consegue enxergar nada. E isso é exatamente a realidade das pessoas que estão sem Jesus. Você quer bater com a cara na parede, sim ou não? Você quer tropeçar, sim ou não? Você não faz essas coisas ruins porque quer. Você faz porque você não enxerga. Mas se alguém levar uma vela, uma lanterna, você vai errar de novo, sim ou não? Tu vai bater com a cara na parede porque tu quer? Às vezes tem gente que gosta, né? Eu vou dar uma testada aqui nessa parede aqui só porque eu gosto. Não, tu não vai fazer isso. Porque agora você tem uma lâmpada. O que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando Deus falou aquilo para mim, eu fiquei com uma vergonha. Falei, meu Deus, que vergonha. Ele só está errando porque ele não está enxergando o caminho. E eu carrego a luz para iluminar o caminho dele. Você acredita nisso aí? Amém? E tudo isso, gente, porque vale a pena. Como diz aqui no versículo, no finalzinho ele fala assim, ó. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outras palavras, tudo isso vale a pena. Vale a pena porque até o pior pecador que você possa imaginar, se for oferecida a palavra para ele, ele tem chance de mudar de vida. E vale a pena. Vale a pena o meu esforço, vale a pena o seu esforço. Porque quando servimos pessoas, servimos a Deus. Quando servimos aqueles pequeninos, frágeis, perdidos, estamos servindo ao Senhor. E eu vou ler na palavra exatamente o que eu estou falando. Mateus 25, 35, abre lá. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso para te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Está vendo para quem você faz? Quando você olhar alguém agora na rua e vir aquele pensamento: esse cara é um vagabundo, esse cara não presta, esse cara está aí porque não quer mais nada. Não fale mais isso. Tente fazer pelo menos o mínimo por ele. Porque quando fazemos por ele, estamos fazendo para Deus. Eles estão apenas na escuridão. E eu te pergunto, você teria coragem de, quando estiver vindo para um culto e passar por uma pessoa dessa, falar assim: ei, entra no meu carro e eu vou te levar para um culto hoje? Você teria coragem de fazer isso? Entra no meu carro aí, vou te levar para a igreja hoje. Ou vão lá em casa. Vai lá tomar um banho, vou te dar uma roupa nova. Muitos de nós não queremos nos incomodar. O que a gente fala? Tem ação social da nossa igreja. Liga para o Fábio. A gente joga no peito de quem é líder. Não. Deixamos eu e você para fazer a diferença nesse lugar. E se cada um de nós fizermos esse pouquinho que podemos fazer, a gente vai mudar a realidade de muita gente. Tem uma história rapidinho que eu vou contar. Não sei se eu já contei aqui. Do seu Edson. Eu estava na casa da Keila, na casa do meu sogro, né? A gente já era casado. E um homem veio pedir uma ajuda. Ele estava com um carrinho de... Acho que ele estava com um carrinho de recicláveis, assim.
E eu sentei na calçada com ele, assim. Eu estava morando no meu sogro, a nossa casa estava em reforma. Então, nós estávamos ali por alguns meses. E eu sentei e comecei a conversar com ele. Ele me deu uma ideia, eu fiquei conversando. E eu perguntei para ele, por que tu não vai para Jesus? Por que tu não procura uma igreja? Aquela pergunta de crente chato, né? Crente que empurra o problema, né? Jesus te ama, eu não. Aí ele falou assim para mim, João, seu João, ele falou assim, seu João, se você quiser que eu vou na igreja agora, eu vou e volto para Jesus. Eu vou, porque eu quero Jesus. Agora eu te pergunto, quando eu sair da igreja, eu vou para onde? Se eu for para debaixo da ponte de novo, eu não tenho onde tomar banho, eu não tenho onde me preparar, e eu vou ter que, aí como é que eu vou voltar no próximo culto, se eu não tenho nem como me arrumar? Tu acha que eu vou ter ânimo para continuar caminhando com Jesus, se nem aonde ficar eu tenho? Então eu vou sair de um culto abençoado e vou voltar para a rua, para os buracos onde eu vivo, eu não consigo. Quando ele tomava banho, ele era bem magrinho, a gente pegou a roupa das meninas, a Paula ainda eu acho que era solteira, né? Aí deu as roupas para ele assim, enquanto ele tomava banho, a mãe daquele preparou uma baita de uma mesa de café. Quando ele saiu do banheiro, ele falou assim, meu Deus. Aí ele sentou, a gente tomou café, conversamos muito sobre a Bíblia, sobre isso, sobre aquilo. E ele fez uma proposta para mim, falou assim, João, eu sei de um lugar bem baratinho, de uma pensãozinha aqui perto. Tu me ajudava a ficar alguns dias ali? Eu falei, agora, vamos. E ele foi. Aí quase todo dia ele ia lá pedir uma coisinha, um dinheiro pro gás, isso, aquilo. Ia pedindo, e a gente ajudando. Pá, isso, aquilo, aquilo. De repente ele parou, sumiu. Nunca mais voltou e eu não sabia onde era essa pensão. Também não achei mais ele. Passou-se 4 anos. Eu e aquele estávamos nos preparando para ir para o seminário lá em São Paulo. Isso era 2020, antes da pandemia. E eu parei num posto para sair de Itajaí para viajar. A gente estava indo para São Paulo, né, irmão? E um cara me atende. E o meu espírito se move. Falei, o que está acontecendo? Eu olhei bem para o rosto dele. E eu lembrei que era o seu Edson. Eu falei, seu nome é Edson? Ele é Edson. Você lembra de mim? Ele não lembra. Eu falei, não, mas espera aí, eu vou contar uma história para você. Tu lembra de um cara que sentou na calçada contigo? Conversou, você tomou um café comigo. Aí ele começou a chorar e lembrar dessa história. Eu tive a oportunidade de restaurar a vida daquele homem. Ele estava ali já com uma casa alugada, frequentando uma igreja, com um trabalho, carteira assinada, vivendo uma vida normal, porque alguém pôde dar uma chance para ele. Agora, eu não quero que te forçar a abrir sua casa para qualquer pessoa e botar em risco a segurança da integridade da sua família. Eu não estou falando isso. Eu não quero que tu repita o que eu fiz. Ali foi algo pontual. Mas eu quero incentivar o teu coração a olhar para os problemas dessa vida que estão aí pelas ruas, com um olhar de Jesus para eles, com um olhar de luz, e você se envolver. Você se envolver fisicamente, se apresentar, você se envolver espiritualmente, orar pela igreja, orar pelos irmãos que estão na linha de frente. Nós temos aqui vários entregadores de marmitas. Essa semana, um deles deu um testemunho chorando aí no áudio. Não é o primeiro, porque eu já recebi vários testemunhos de pessoas que vão entregar marmitas na rua e recebem uma visita do Senhor. A pessoa manda áudio chorando, pastor, eu vi Deus, eu vi Deus da minha vida, eu vi isso, sabe por quê? Só porque está servindo. Mas é lógico. Olha o que a palavra diz, você não serviu aos pequenos, você serviu a mim. E eu sei que uma igreja posicionada no Senhor tem capacidade de mudar a realidade de uma cidade inteira. Você acredita nisso? Não só fora, mas aqui dentro. Eu, como pastor, me disponibilizo. Esse dia eu estava brigando com aquele. E aquele brigando comigo. Que eu estava tomando banho e falando assim para ela, amor, ela se arrumando e eu tomando banho, falando, amor, nós precisamos fazer mais. Eu preciso fazer mais isso. Tu precisa parar de me frear. Eu falava assim para ela. Aí ela olhava para mim, tu quer fazer mais? Eu falei, mais, amor, eu preciso fazer mais. Sabe, o meu coração, ele não funciona se eu não fizer essas coisas. Eu só vivo por isso.
E eu fico com raiva, porque eu sempre acho que eu estou fazendo pouco. Eu deveria fazer mais. Eu peço, Deus, dá mais horas no dia, dá mais dias na semana, porque eu queria fazer mais, eu queria visitar mais, eu queria ver mais. Eu fico com a minha cabeça dando ideias de fazer coisas que nem dá para fazer, mas a minha cabeça não para. E eu me disponibilizo para todos vocês. E para aqueles que eu nem conheço, que vocês conhecem, como pastor. Porque eu quero servir. Eu estou aqui para servir. Eu só sou um servo. Eu gostaria que vocês caminhassem nesse ritmo comigo. Porque eu sozinho não faço muita coisa. Mas nós unidos fazemos muitas coisas grandes aqui nessa cidade.